Salve, salve, rapaziada! O tema do podcast de hoje é o paradoxo da emasculação. Você também pode acompanhar a gente no Spotify, Google Podcast, iTunes. Deixe seu comentário. Também estamos na plataforma do YouTube. Se você estiver acompanhando, já toca no sininho, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Você que faz parte da comunidade The Bible for Men, dá uma força para nós e compartilhe o nosso trabalho, para que possa fortalecer a nossa comunidade. Agora, o porquê o paradoxo da emasculação? O interessante é que muitos homens parecem pensar que o sistema legal ele está estabelecido para dar a todas as mulheres o poder na relação, no casamento. Ou seja, ele sabendo que ela pode destruir a vida dele, numa parte legal, ele começa a ceder para a sua mulher. Começa a evitar pontos que pode deixar ela incomodada, chateada, para que ela não possa levar ele ao inferno do tribunal do divórcio. Essa é a realidade. Porém, é aqui onde está o paradoxo, porque qualquer homem que entende a realidade também entende que colocar o pé no chão, ter os seus limites no relacionamento e respeitar a si mesmo é a única maneira que a sua esposa pode o respeitá-lo, admirá-lo. Agora, quando você age dessa maneira, ou seja, com medo, andando em casca de ovo no seu relacionamento, com medo de incomodá-la, você realmente não deveria se preocupar em incomodá-la. Essa é a questão. Ela é mulher, ou seja, a mulher ela é cíclica. Todo dia, a mulher ela tem todo aquele ciclo, todas aquelas ondas de emoções e você precisa entender isso. Se ela está te testando, isso não quer dizer que ela não vale nada. Essa não é a questão. Você precisa entender a natureza feminina. Ela fica chateada com a mesma certeza que o sol. Ou seja, o sol ele irá nascer, irá se pôr no horizonte, não adianta. Não tem que rir, não tem que chorar. O que você precisa se preocupar é em se tornar alguém que ela não o respeite. É aqui onde está a questão. Porque se você tratar ela como se fosse uma rainha e ficar com medo do estado emocional dela durante o relacionamento, é a forma mais rápida para você perder o respeito nesta relação. Agora, se você fizer uma análise, de 75% a 80% dos divórcios são iniciados pelas mulheres brasileiras. Isso de fato, porém, há muito mais do que simplesmente falar que todas essas mulheres são enganosas, são vadias, promíscuas, ou simplesmente porque essa é a natureza da mulher moderna. Sim, de fato, eu acredito que existem várias mulheres que aproveitam, ou seja, ela cede a esse instinto feminino do solipsismo, dessa parte materialista e manipuladora. Existem várias mulheres cavadoras de ouro, ou seja, gold digger. Mas eu não acho que seja um exagero simplesmente dizer que 80% das mulheres que iniciam seus divórcios o fazem por causa de uma natureza gananciosa e materialista. Não. Você tem que levar em consideração a engenharia social que nós estamos vivendo hoje em dia, tanto no masculino como no feminino. Aquele homem que costumava ser um cara ousado, assertivo, confiante, tinha toda aquela essência de masculinidade, quando estava namorando, ele cai numa dinâmica de relacionamento. Aí ele começa a ficar esse cara monótono, esse cara xoxoloso também. E a mulher, ela começa a tomar o papel na liderança no lar, começa a vestir as calças e ser essa mulher dominadora. Então, resumindo, nada mais é com uma overdose do comprimido azul. O cara tá bitolado na Blue Pill. Então é de suma importância que o homem ele acorde no seu relacionamento. Ou seja, ele tome a Red Pill. Essa é a realidade, porque a Red Pill ela irá abrir os seus olhos para a realidade do impulso sexual feminino, de exatamente porque as mulheres exigem que os homens sejam líderes, dominantes no relacionamento. Porque sempre que o homem ele deixa de lado esse seu papel de líder, de cabeça do lar, e começa a entrar no polo feminino, começa a sair fora do seu frame, então o relacionamento começa aquela espiral de morte. Ela fez uma aprovação em você, você foi um cara pré-aprovado, e você precisa manter o seu frame. Então muitos homens, ele se esquece de como ele entrou, e ele não tem o conhecimento da RP, então ele deixa se levar.
E a mulher, pelo seu instinto feminino que precisa de um líder, precisa ter controle da situação, alguém precisa dirigir o navio. Se o seu homem é um bêbado, um capitão bêbado no barco, ela irá tomar conta do navio. Ela irá dirigir esse navio da relação. É por isso que eu sou contra essas terapias de casais. Eu já falei muito sobre isso. Então essa terapia de casais, esse é, vamos dizer, um aconselhamento matrimonial, geralmente, ele não funciona. Ele não funciona. Existe um livro que essas terapias de casais usam muito. Esse livro se chama As 5 Linguagens do Amor. Eu acredito piamente, de fato, que cada pessoa ela responde por diferentes emoções e comportamentos no relacionamento. A minha ex, ela é totalmente diferente do que a minha atual. Porém, há alguns pontos que elas respondem da mesma maneira. Agora, eu sou a mesma pessoa. Se eu ajo da mesma maneira que eu agia no passado, não. Eu ajo em alguns pontos diferentes. Por quê? Porque eu conheço a minha mulher. Porém, da maneira que eu ajo, não é esperando que ela faça um comportamento ou esperando algo em troca. Eu ajo dessa maneira porque eu acredito que é dessa maneira que eu preciso agir nesse relacionamento. Até porque quando um casal ele está se dirigindo a uma terapia de casais, isso é apenas uma desculpa para ela mostrar ao pessoal ao redor, à igreja, ao pastor, à família, aos amigos, às amigas, né? Que ela tentou de tudo, tentamos de tudo, fizemos terapias de casais, fizemos isso. Não, o desejo já não está mais ali. Essa é a realidade. Então é aqui onde está a questão. Então não existe razões lógicas para que uma mulher possa ser feliz no seu relacionamento. Não existe esse negócio de 5 linguagens do amor, 10 linguagens do amor, 20, 30, 50. Não existe isso. Se ela tem aquele desprezo pelo homem que se transformou em um beta e o pior ainda, engravidou ela irá desprezar esse cara. Porque o maior medo da mulher não é ela ficar sozinha. Tem um meme aí que circula na RP, né? Kevin Samuels, que fala sobre isso, sobre The Winter's Coming. E o pessoal fala muito aqui na comunidade RP no Brasil também. The Winter's Coming, o inverno vai chegar, o inverno tá chegando, enfim. Rapaziada, o que você precisa ter em mente, isso aconteceu no passado, isso aconteceu no presente, e a rapaziada nova que está chegando vai continuar aí na manosfera tal, falando sobre as questões masculinas, e vai ser a mesma coisa. Ou seja, a mulher, ela nunca irá ficar sozinha. Ela nunca irá ficar sozinha. Por quê? Porque sempre terá um beta simp. Então o maior medo não é a mulher ficar sozinha. O maior medo é ela acreditar que ela conseguiu trancar um alfa no relacionamento simplesmente para entender que o cara, ele burlou o seu filtro hipergâmico e ele é um beta. Ou ele se transformou em um beta. Esse é o maior medo, ela carregar a genética, a semente de um cara que é um beta, que ela consegue controlar. Esse é o maior medo da mulher. Então ela sente desprezo e nojo, ou seja, ela repudia esse cara. Então muitos homens que estão bitolados na Blue Pill, eles não entendem essa dinâmica feminina, essa dinâmica da atração. Pela qual, ou seja, aquela mulher se transformou numa ex-esposa, ex-mulher psicopata. Porque no início ela não era assim, agora ela é. Porque funciona assim, rapaziada. A natureza biológica da mulher, ou seja, ela busca uma genética forte, dominante para sua prole. Então muitos homens, eles se betaizam no casamento. Ele começa a submeter as demandas das suas esposas como uma figura de autoridade. E mesmo que ela ache que ela está perfeitamente bem, ou seja, sendo a dominante, que ela está apenas exercendo, ou seja, a igualdade no relacionamento, que é esse relacionamento igualitário, que é um shit test, no seu instinto, ou seja, feminino, lá dentro no seu subconsciente, ela despreza um cara que ela consegue governar. Essa é a realidade. Muitos homens, eles têm medo de colocar o pé no chão, ou seja, agora a mina baixou o aplicativo, tá começando a vender umas lingerie, eu não posso falar nada com ela porque ela pode me levar ao divórcio, que ela pode me levar... Se você não falar nada pra ela, de qualquer forma, ela irá te levar ao divórcio, de qualquer forma, você irá perder o que você tem, e o pior ainda, você será abominado por essa mulher e por várias outras mulheres.
Então você precisa colocar o pé no chão. Você tem duas escolhas: estar certo ou estar feliz. Se você terminar esse relacionamento porque você era um homem na sua missão e colocou o pé no chão, automaticamente o seu VSM irá aumentar tanto para essa mulher como para outras mulheres. Então, homem que está no seu frame hoje em dia, rapaziada, são raros, são poucos. Porque os homens que estão no relacionamento, a maioria deles são blue pill. E a maioria dos alfas que entraram no relacionamento não tem o conhecimento da RP, eles entram no processo de betaização. Até porque se você fizer a pergunta para muitos homens que estão na comunidade RP, ou seja, do seu passado, do seu testemunho, porque eles encontraram a RP, todos aqueles que dizem que estavam num relacionamento de longo termo ou que houve um divórcio, como que eles falam? O que eles falam? É sempre a mesma coisa, ou seja, eu dava tudo o que ela queria e ela não era feliz. E isso que ela fez, ela me colocou num pá de chifre, ela montava nas minhas costas, ela me fez de gato sapato, ou seja, por quê? Porque você deu o seu tudo, você não precisa dar o seu tudo, é aí onde está o erro. Você não precisa fazer isso, ou seja, de novo, nós falamos sobre 80% das mulheres, elas entram com o papel de divórcio. Porém, não que eu estou dizendo que a culpa foi do homem e nem que a culpa foi dela. Ou seja, essa engenharia social mudou os dois no relacionamento e ele, sendo líder, aceitou isso. Então, rapaziada, se você está no relacionamento, você precisa acordar para essa Matrix. Colocar o pé no chão, não abaixar a guarda, saber que você é o homem, você é o líder do lar. E manter o seu frame. Até uma feminista extrema, ela quer esse cara de mentalidade alfa. Um cara que ele não deixa ser usado. É por isso que tantos homens, eles parecem estar com um fardo, ou seja, pesado. E não entender que aquela mulher, ou seja, aquela mulher carinhosa, amorosa, aquela menina que ele encontrou aos seus 17, 20 anos e tal, que eles se casaram, ela se transformou nessa mulher psicopata, insensível. Ou seja, sem pingo de misericórdia e arrastou ele para o divórcio. Então o homem, ele tendo ciência disso, da natureza feminina e da sua hipergamia e solipsismo no relacionamento, ele terá melhores resultados na sua relação. Então, rapaziada, está aí o paradoxo da emasculação. O que você precisa entender para que você possa ser a sua melhor versão é não abaixar a guarda no seu relacionamento, manter o pé no chão e estar no seu frame. Isso é de suma importância. Deixe seu comentário abaixo do que você acha, dá um joinha, compartilhe o nosso podcast com homens que precisam ouvir esse podcast e fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigado pelo seu tempo, um abraço, até mais, fique na paz.